Boa noite, pessoal. Estou aqui para gravar a última apresentação do código do trabalho para o ensino remoto da Unifesp, disciplina de sistemas embarcados. Dessa vez o código era sobre PWM e conversor AD, tá? Na PIC 18F. Então vamos lá, começando o código aqui. Essa primeira parte é só para setar os bits, né? Nesse caso, esse primeiro bloco aqui, né, atribuição dos pinos do porte D, as entradas do display. E nesse segundo bloco é a direção do fluxo de dados dos pinos utilizados para o LCD, né, para o display LCD. E aí aqui eu declarei variáveis globais, um vetor de char aqui, chamado dispdc, que vai armazenar posteriormente o valor de duty cycle, e aqui o disp tensão, que vai armazenar depois um valor de tensão. Tá? Aí aqui nós temos variáveis para armazenar os valores do potenciômetro, que vão ser lidos, né, da placa, do potenciômetro da placa. Então, é um inteiro duty cycle e um inteiro tensão. Aí no void main inicia a nossa função principal. Aqui eu defini as saídas, né, que é o tris-B e o tris-C.RC1, né, que é a saída, o bit RC1 do tris-C. E aqui para configurar o conversor AD, eu atribuí esse valor hexadecimal ao ADCOM 1, né, que é para a configuração do conversor AD. E aqui o ADC init, que é para iniciar a conversão. Né? E aqui para o LCD, o LCD init para iniciar, o LCD SCMD, LCD cursor off para apagar o cursor, e essa outra linha aqui, LCD clear, para limpar o display. Tá? Essas duas funções aqui, a DC init e LCD, a gente teve que importar as bibliotecas, tá? No caso do nosso simulador, né? Tinha que marcar lá, e como eu não consigo gravar a tela do simulador, não vou mostrar isso para vocês, mas tem que importar as bibliotecas, tá? Desse cara. E do PWM mesma coisa, né? E mesma lógica também, esse PWM1 init é para inicializar o módulo. Aí, nesse caso, a gente inicializou o módulo PWM com 5 kHz de frequência, e o start é para dar a partida, né, no PWM. Aí aqui a gente entra no loop, né, nesse while 1. Então aqui primeiro dentro do loop a gente faz a leitura do trim-pot, né, do potenciômetro. Então a gente lê a tensão com o ADC read, né, para fazer a leitura do AD. E aqui, essa linha comentada aqui, de tensão, 5 vezes tensão dividido por 1023, eu coloquei ela aqui, mas ela está comentada. Depois eu vou explicar ela mais para frente, porque eu comentei ela aqui. Mas a princípio é isso, o valor de tensão vai ser lido aqui. E aqui o duty cycle é a mesma coisa. É a mesma coisa não, perdão. Aqui é a tensão dividido por 4, né? Porque a gente tem que converter para 8 bits, porque essa tensão lida aqui, ela está em 10 bits. Né? Então ela vai de 0 a 1023 e aqui a gente vai de 0 até 255, beleza? E essa linha comentada aqui aí é a mesma coisa daqui de cima, mais para baixo eu explico. Aí que era um requisito do exercício, né? Tensão igual a 1023, que é a tensão máxima, né? Então nesse caso, se a tensão for a tensão máxima, a gente liga todos os LEDs do porte B, né? E paramos o PWM para poder funcionar o buzzer e ativamos o buzzer, que é no porte C, RC1. Aí aqui, caso não esteja no valor máximo, né? Então a gente desliga todos os LEDs, desliga o buzzer e dá o start de novo no PWM, beleza? Aí aqui, essa funçãozinha aqui, PWM1 setDut, é para definir o Duty Cycle. Então a gente envia o Duty Cycle, né, o valor que a gente leu, que a gente calculou de Duty Cycle, perdão. E aí essa função int to str é para converter inteiro para string, para a gente poder exibir no display. Tá? Aí agora eu vou explicar essa parte aqui, ó, que é o que eu tinha feito a conversão. Desse jeito que está aqui, a gente exibe o valor de 0 a 1023
ou de 0 a 255, né, para tensão e Duty Cycle. Se a gente fizesse essa conversão aqui, aí o valor seria de 0 a 5 volts para tensão e o Duty Cycle seria entre 0 e 1, né? Então o valor é a visualização mais comum que a gente tem, né? A representação mais comum de Duty Cycle. Eu não consegui fazer aqui porque para isso eu precisaria de trabalhar com variáveis do tipo float. E aí, quando eu fosse converter aqui, eu ia precisar usar a função float to str, né? Então seria float to str com os argumentos aqui dentro do parênteses, né? Argumentos. E aí, quando eu estava usando essa função no nosso simulador, ele apareceu uma mensagem de limite da versão demo. Então, a princípio, parece que com a versão demo que eu tinha do simulador, eu não consigo usar isso aqui por alguma limitação de memória, eu imagino, alguma coisa do tipo. Tá? Então, eu usei string mesmo, inteiro mesmo, apesar de ser uma representação menos usual, mas já atinge nossos objetivos. Né? E aí aqui, esse LTrim é só para trimar os espaços, né, que tenham ficado em branco nessas variáveis, nesses vetores de char, né, o disp DC, que é o Duty Cycle, e o dispensão, que é o valor de tensão. Aqui o LCD CMD Clear, é para limpar o LCD, né, o display. E aqui a gente envia os dados para o LCD. Tá? O Duty Cycle e o valor de tensão. Aqui é um delay de leitura, tá? Só para ele não ficar atualizando muito rápido. Então ele dá um delayzinho para ler e para atualizar o LCD em si. Bom, vamos para a simulação agora. Estou com o simulador aberto aqui, né, o PicGenius. Aí só para deixar registrado essas portas aqui, esses indicadores, né, tem que ficar marcado aqui o LCD que nós vamos usar, né, já está exibindo aqui para a gente. O porte B tem que ficar ligado, que nós vamos usar os LEDs quando atingir o pico. E o RA0, que é para a leitura do potenciômetro, beleza? Então aqui vamos mudar e o buzzer tem que ficar ligado aqui também, beleza? Então a gente muda os valores aqui, a gente vê que ele atualiza, né? Para baixo, para cima, beleza? Aí, só para deixar claro, né, para explicar bem, o Duty Cycle ele vai de 0 a 255, porque são 8 bits, né? E a tensão de 0 a 1023, porque são 10 bits. Então, quando a gente bate no máximo aqui, vê que a tensão é 1023, o Duty Cycle 255, os LEDs ligam e também o buzzer, beleza? É assim que sai do máximo, ele reduz ali e volta à leitura normal.